Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje vamos ler Jeremias 28 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, do quinto mês do quarto ano, Ananias, filho de Azur, e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Depois falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor: deste modo, dentre 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Vá e fale com Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: você quebrou uma canga de madeira, mas ele será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, que servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos no cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais da autoridade de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Procurem a paz na cidade, para onde os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei, que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade. Os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada,
a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde estiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaceias, que estão no meio de vocês e profetizam em mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles o matará diante dos olhos de você. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão na Babilônia, que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome as palavras que não lhe mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maaceias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor constituiu o sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor vocês se encarreguem de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor a respeito de Semaías, de Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías de Neelão e sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer a meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Capítulo 30. Palavra que me foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Porque então vejo todos estes homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está que está sobre o pescoço de vocês, e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhe serei como rei. Portanto, não tenham medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará, ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações, por onde o espalhei. Até a você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Porque você grita por causa de ti, da sua ferida. Essa sua dor é incurável por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. É que eu fiz estas coisas, por isso todos os que devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e carregarei ao saque
todos os que saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos, eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, no meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo, assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada obteve favor no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor interno eu o amei, por isso com bondade a atraí, eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mas uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que a plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor. Cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu trarei da terra do norte e os congregarei nas extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas eu os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Efraim é meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anuncie isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, adiante da alegria e por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e lhe darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa daqueles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro, e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigastes e fui castigado. Como um novilho ainda não domado, converteu-me e serei convertido. Porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que eu fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Voltem, ó Virgem de Israel. Voltem para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta no cativeiro da terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez, o Senhor a abençoe, ó morada da sua justiça. O Senhor abençoe o monte Sião. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor e o meu sono tinha sido doce.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente da pessoa e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e parar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais. No dia em que tomei pela mão para não tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a luz das estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E estas leis fixas, se estas leis fixas falarem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra lá cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres da cinza, todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Palavra do Senhor, pastor Adainel.